para o nosso terceiro bloco. Bom, gente, então, já visto essas questões da perícia, a gente precisa analisar como vai acontecer dentro de um processo passo a passo. E aí lá no slide a gente traz para vocês bem direcionado como é que a coisa funciona passo a passo em um processo e a gente vai discutindo aqui. Então veja, primeiro se vê a necessidade de uma prova pericial. E aí o juiz vai definir se ele quer essa prova ou se ele aceita essa prova caso haja o requerimento de uma das partes. Definido isso, ele vai identificar um perito e vai intimar a ele para saber se ele aceita ou não o encargo. E aí o perito vai voltar informando se aceita ou não o encargo no prazo de 5 dias e ele vai informar se ele aceita ou se ele não aceita, e caso ele aceite, ele vai dizer quanto ele cobra por aquela perícia, ou seja, ele faz uma proposta de honorários. Com base nessa proposta de honorários, o juiz volta, depois que o perito já aceitou e fez a proposta, e intima as partes, para que as partes informem se elas concordam com esse perito, se elas têm algo a falar sobre esse perito, por exemplo, se ele é suspeito, se ele é impedido, algo nesse sentido, e depois, e também para falar se elas concordam com o valor dos honorários periciais. Concordando ou não, o juiz determina a forma de pagamento desses honorários. Vamos lá. Existem duas formas de cobrança dos honorários, ou de uma só vez, quando o serviço for finalizado, ou com 50% antes da perícia começar e 50% após a perícia começar. Quanto a essa questão, é importante a gente dizer que na Justiça do Trabalho não pode haver cobrança da parte de 50% dos honorários da perícia antes do trabalho começar. Por quê? Porque a perícia só é paga ao final do processo. Então, quando houver a definição de quem perdeu, é que vai haver uma definição de quem vai pagar essa perícia. Então, não pode haver, por entendimento jurisprudencial, a cobrança desses honorários periciais antes da perícia acontecer. Se tiver qualquer tipo de antecipação para a Justiça do Trabalho, quem antecipa esses valores é o próprio tribunal. E geralmente é um valor muito simbólico, que ele manda só para o perito começar a fazer alguma coisa. Já na Justiça Comum, não. É muito comum que isso aconteça, que pague 50% para que inicie a perícia ou até o valor integral e 50% após a finalização da perícia. Vamos dizer que o autor e o réu solicitem essa perícia e o autor não é beneficiário da justiça gratuita. O que é que o juiz vai fazer? Ele vai pegar o valor dos honorários, vai dividir por 2 e cada parte vai pagar 50%, já que as duas partes têm interesse na perícia e solicitaram a perícia. Mas vamos dizer que apesar do autor ter interesse na perícia, quem solicitou foi só o réu. Então ele vai mandar que o réu faça o pagamento dessa perícia. Entenderam? Feito isso, as partes vão poder também apresentar dentro desse prazo, elas vão poder dizer se aceitam esse perito, se o perito é suspeito ou impedido, se elas concordam com os honorários desse perito e também vão poder apresentar os quesitos e assistente técnico. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico, ele vai ser uma pessoa da confiança da parte que vai ajudar ela a acompanhar a perícia, fiscalizar os atos do perito e me dar uma análise técnica. Por quê? Porque do mesmo jeito que o juiz não é obrigado a saber sobre aquele conhecimento técnico de mecânica, de medicina, etc., eu como advogado também não sou. Eu como parte também não sou. Então eu posso ter o meu assistente pessoal, que é uma pessoa que tem capacidade técnica para poder me auxiliar a analisar essa perícia. Porque eu não vou ter que me manifestar por ela, eu não vou ter que apresentar perguntas sobre ela. Como é que eu vou formular essas perguntas? Como é que eu vou fazer uma manifestação se eu não conheço, se eu não tenho conhecimento técnico?
Então, a lei me permite que eu possa habilitar no processo, que eu possa indicar um assistente técnico, um mecânico da minha confiança, um médico da minha confiança, um fisioterapeuta da minha confiança. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, esse assistente técnico, ele tem que ser especialista também. Ele também tem que ter conhecimento naquela área que estamos discutindo. Eu tenho que identificar ele no processo. E aí, após, quando a perícia acontecer, o meu assistente vai me informar o que o perito analisou, quais a conclusão dele e o que tem de bom para mim. Então, o assistente técnico, ele vai ser parcial? Vai, ele me defende. Ele é como se fosse um ajudante do advogado. Ele vai dar o conhecimento técnico para ajudar aquela causa, no seu caso. Entenderam? Então vamos lá. Aí nesse prazo de 15 dias, você diz se aceita ou não o perito, diz se ele é suspeito ou não, diz se concorda ou não com os honorários dele, e além disso, trouxe suas perguntas e seu assistente técnico. Passado isso, o juiz manda para o perito e o perito tem até 20 dias antes do julgamento, antes da audiência de instrução e julgamento desse processo, para poder apresentar o laudo pericial. Vamos dizer que o perito não conseguiu concluir dentro do prazo, ele tem que peticionar solicitando uma prorrogação desse prazo e aí o juiz faz uma análise. Esse pedido pode ser um pedido tranquilo? Não, tem que ser um pedido fundamentado também. Ele vai prorrogar o prazo. Finalizou tudo, terminou tudo, o perito vai fazer o quê? Ele vai emitir um documento contendo a opinião dele em relação ao caso e respondendo as perguntas, que é o nosso laudo pericial. Apresentado o laudo pericial, o juiz vai intimar as partes para que elas se manifestem sobre aquele laudo. E as partes vão fazer duas coisas, lembram? Ou elas vão falar sobre o laudo, ou elas vão apresentar perguntas complementares. E aí, se elas apresentarem perguntas complementares, o laudo volta para o perito responde e apresenta um novo documento, que é o laudo complementar. E aí, depois, as partes falam novamente sobre esse documento, e aí, o juiz vai fazer o julgamento de valor. Pessoal, nessa perícia, o perito vai poder utilizar alguma outra coisa, alguma outra ferramenta? Sim, ele vai poder ouvir testemunhas, ele vai poder utilizar técnicas específicas, ele vai poder utilizar equipamentos, ele vai poder solicitar novos documentos no processo, caso ele entenda que o que está ali é insuficiente para ele decidir, para ele fazer a conclusão dele, fazer a análise dele técnica. Ele vai poder fazer tudo isso. E por fim, o que eu digo a vocês? Após toda a entrega dessa prova pericial, por ela ter uma ordem técnica, o juiz é obrigado a julgar de acordo com o que o perito entendeu? Não. O juiz não é vinculado. Observe, o perito, ele é um auxiliar do juiz, mas ele não se torna o juiz. Então pode ser que, apesar da conclusão da perícia, o juiz entenda de uma forma diferente. E o juiz vai poder fazer isso? Vai, mas ele tem que fundamentar. Ele tem que justificar o porquê que ele foi contra. O porquê que, apesar daquela perícia, ele julgou de uma forma diferente. Então ele não está vinculado ao laudo diretamente, mas ele deve analisá-lo durante seu julgamento e fundamentar se está de acordo ou se não está de acordo com aquele perito. Mas é importante a gente evidenciar mais uma coisa. O laudo técnico, assim como quase tudo no direito, ele tem alguns requisitos de validade. Quais são os requisitos de validade para um laudo técnico ser considerado? Ele precisa ter a exposição do objeto daquela perícia, ou seja, ele precisa discutir o que está se discutindo e o porquê houve a contratação dele. Ele precisa fazer uma análise técnica e científica daquele caso.
ele precisa trazer os elementos técnicos e científicos que foram utilizados naquele caso. Ele precisa informar o método que foi utilizado. Para cada área técnica existem métodos diferentes de análise. E ele deve informar qual foi o método que ele utilizou, ou se ele usou vários métodos, qual foi o predominante naquela análise, ou qual é o predominante na área. Se existem vários métodos, por que ele fez a escolha por aquele método específico. E depois disso, ele precisa fazer uma resposta conclusiva, tanto do laudo dele, quanto sobre os quesitos apresentados pelas partes envolvidas naquele processo, inclusive pelo próprio juiz. Então vejam, o laudo pericial ele não é um simples documento onde ele vai trazer todas as informações que ele entende pertinentes. Ele deve observar esses requisitos básicos para que ele tenha validade. Por quê? Porque se fosse um documento sem essas necessidades técnicas, ele seria um documento que poderia ser produzido por outras partes que não fossem tão tecnicamente capazes, que fossem partes que não tivessem uma ordem técnica tão específica. E o ideal é que, antes do laudo pericial, ele faça uma apresentação pessoal da competência técnica dele, para que esse laudo tenha uma validade bem forte e possa aí dar um subsídio muito forte para o juiz. Em algumas coisas específicas, como por exemplo a análise de imóveis, ou até análise de imóveis mesmo, análise de pessoas ou algo nesse sentido, alguns laudos se exigem as fotos também do que está sendo analisado, onde vai poder se especificar dentro daquela foto o que foi relevante e o que não foi relevante. Como, por exemplo, a foto de uma tomografia, ou a foto de um terreno, ou as fotos do que há em volta do terreno, ou a foto do aparelho mostrando uma oxidação, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante também que haja essa especificidade. O que vai ser importante é tudo que for a mais esses requisitos essenciais, é o que for necessário para elucidar, para esclarecer os fatos de uma forma que possa ajudar no julgamento daquela ação. Compreendidos? Bom, vamos lá. A próxima coisa que a gente vai falar é sobre o negócio processual. Vamos lá. O negócio processual é aquela parte de quando as partes acordam as provas. Lembram que a gente falou na aula passada? As partes elas podem, administrativamente, decidir negociar as provas daquele processo. A revelia do artigo 373 do CPC, elas podem escolher como é que vai ser a prova daquele processo. E elas podem, inclusive, definir já em relação à perícia. Por exemplo, caso seja necessário no contrato de locação, caso seja necessário uma perícia sobre o imóvel em relação a qualquer avaria que ocorra, as partes escolhem que vai ser feita uma perícia por o perito X. E elas podem já fazer esse acordo, essa negociação aí processual. Quais são os requisitos? As partes elas têm que ser capazes para elas poderem fazer essa negociação, esse acordo, e a causa tem que ter a possibilidade de ser resolvida por autocomposição. O que é autocomposição? É o acordo. A parte tem que ser possível de resolver por um acordo entre as partes. Se as partes puderem fazer um acordo sobre aquilo que está sendo discutido e chegar a uma finalização daquele processo, eu posso fazer uma negociação em relação a essas provas, a essa prova pericial. Então, as partes elas vão poder negociar a prova pericial desde que elas sejam capazes e desde que haja a possibilidade de uma autocomposição, de um acordo entre as partes. E aí, se você tiver essas duas questões, as partes escolhem o perito, as partes já indicam o assistente técnico, se elas quiserem. Lembrem, o assistente técnico é uma opção da parte, não é uma obrigação, e é uma pessoa da minha confiança que vai acompanhar a perícia
e vai analisar tudo o que vai acontecer e vai me ajudar a dar um laudo ao final. Todo mundo vai fazer o seu laudo, tanto o perito, que foi escolhido pelas partes, quanto os assistentes. Vamos apresentar ao juiz e aí essa perícia é a que vai ser analisada pelo juiz. Vejam, a diferença do negócio processual, da negociação processual, nesse caso aqui, é que o perito ele não é escolhido pelo juiz, o perito é escolhido pelas partes. E para o perito ser escolhido pelas partes, tem que ter essas duas condições aí, das partes serem plenamente capazes e de a causa poder ser resolvida por autocomposição, ok? Isso é muito importante para que a gente não tenha uma prova diabólica nesse processo, para que não ocasione de uma parte acabar sendo prejudicada por conta de um negócio feito anteriormente ou até dentro do processo. Então é importante que haja essa amplitude de discussão para que as pessoas possam ter seus direitos evidenciados dentro de um processo e não que eles sejam violados dentro de um processo. Então, esses requisitos são essenciais. A inexistência dos dois ou de apenas um deles não permite que haja essa negociação processual, ok? E aí depois a gente vai falar sobre a valorização da prova, porque o método que é utilizado no Brasil é do livre convencimento motivado, lembra? Onde o juiz ele vai analisar as provas, vai dar o seu convencimento, mas ele tem que fazer um julgamento valorativo dessas provas, ele tem que fazer uma análise dessas provas. Então ele não pode simplesmente falar sobre qualquer outra coisa, ele vai precisar valorar as provas especificamente ou não, ok? Então, ele pode dispensar a perícia, sim, mas se ele deferir a perícia, no julgamento dele, ele deve analisar a perícia. E se ele desconsiderá-la para julgamento, ou se ele julgar de forma diversa da perícia ou a favor da perícia, isso deve ser fundamentado. Não pode ser simplesmente alegado ou simplesmente dito, não. Além disso, a requerimento de uma parte ou de ofício, o juiz ele pode definir uma nova perícia. Se ele entender que aquela primeira perícia ela não foi esclarecedora o suficiente, ou se ela não trouxe todas as necessidades do que aquele processo precisaria. Vejam, lembram que a perícia ela é para auxiliar o juiz a julgar o caso. Se ao final dessa perícia se verificar que ainda assim está insuficiente, que ainda assim temos muitas questões, ou que talvez a perícia trouxe mais questionamentos ainda, vai poder ser feita uma segunda perícia. Mas qual é a condição? A segunda perícia, ela tem que falar sobre os mesmos fatos. Ela vai ter o objetivo de corrigir eventual falha que exista na perícia inicial. Então veja, a nova perícia ela não vai poder fazer uma análise ampla e tal de tudo que estava sendo analisado. Ela é direcionada àquilo que precisa ser sanado. E aí dessa forma ela deve ser específica àquilo que ainda precisa ser esclarecido. Porque senão você ficaria eternamente tendo perícias no processo enquanto houvesse discussões, enquanto alguém não concordasse. Então é preciso que ela seja direcionada para corrigir aquele eventual problema, aquela eventual omissão, aquela eventual falta de esclarecimento do item específico que aconteceu na primeira perícia. E uma questão, essa segunda perícia, ela vai substituir a primeira? Não, ela vem complementar. Então, a primeira perícia vai existir e a segunda vai complementar aquela que está nos autos. Ela não anula a anterior, ela complementa. Joia? A gente volta no próximo bloco para continuar falando sobre provas.